Tem uma planta que só precisa de um mês escrito no calendário para saber a hora de florescer. Ela não espera a chuva chegar, não depende do calor do sol de verão, não pede terra rica, nem adubo especial. Ela tem o próprio relógio, e esse relógio nunca a atrasa. Todo ano, quando o frio começa a assentar e o céu de maio fecha aquela cor cinza que parece lã de ovelha, ela abre as primeiras flores como se tivesse combinado com a estação. Eu me lembro de ver isso acontecer no quintal da minha avó Conceição, quando eu era ainda menina, e sentia aquilo como uma espécie de milagre, porque nada precisava ser feito, ninguém precisava mandar, a planta simplesmente sabia. E até hoje, depois de tantos anos, depois de ter visto florescer em quintais de barro batido, em varandas de apartamento, em latas enferrujadas encostadas na parede de casa, eu continuo achando que há algo quase impossível de explicar nessa pontualidade dela. Se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tudo o que aprendi sobre essa planta, o que ela guarda de história, o que ela carrega de símbolo, como ela chegou até os nossos quintais, por que ela floresce exatamente quando floresce, e o que você pode fazer para que ela cubra sua casa de flores todo ano sem falhar uma única vez. Minha avó Conceição não chamava essa planta pelo nome que a gente usa hoje. Ela chamava de a planta da promessa, porque dizia que ela nunca falhava. E eu acho que essa palavra, promessa, diz muito mais do que qualquer nome botânico poderia dizer. Quando uma coisa promete e cumpre ano após ano, sem ser lembrada, sem ser cobrada, sem depender de ninguém, ela ganha um outro tipo de respeito, o tipo de respeito que a gente guarda pelas pessoas mais velhas e mais sábias da família. A flor de maio é assim. Ela floresceu no mês de maio, muito antes de alguém pensar em dar esse nome a ela, e vai continuar florescendo depois que a gente já não estiver aqui para ver. Isso tem um peso, tem uma grandeza que eu acho que o povo brasileiro soube reconhecer desde o começo, porque essa planta entrou nas casas mais humildes, nas casas que não tinham nada além de uma lata e um pedaço de chão, e encheu esses lugares de cor numa época do ano em que o mundo parece querer apagar tudo que é vivo e colorido. No interior de Minas, no sertão da Bahia, nas casas de adobe do Nordeste, nos fundos de quintal do interior de São Paulo, ela estava lá. Sempre esteve. A história dessa planta começa longe daqui, nas florestas de um lugar que nunca viu inverno do jeito que a gente conhece, mas que tem um ritmo próprio de luz e sombra que comanda tudo. Ela veio das matas fechadas do Brasil, daquelas regiões onde as árvores são tão altas que o sol chega ao chão só em pedaços, filtrado pelas folhas como através de um pano verde. Lá, ela não vivia na terra, ela vivia dependurada nos galhos, nas dobras da casca das árvores grandes, num espaço entre o chão e o céu que tem outro tipo de umidade, outro tipo de ar, outra conversa com a luz. Quando os europeus chegaram ao Brasil e começaram a olhar para o que crescia aqui, encontraram essa planta e ficaram encantados com ela, porque ela era diferente de tudo que conheciam. Levaram para a Europa, e por lá ela virou moda nos jardins de inverno dos ricos, nesses ambientes fechados e aquecidos, onde as famílias abastadas guardavam plantas exóticas como troféus do mundo que estavam descobrindo. Mas a planta não esqueceu de onde veio. Ela continuou guardando no corpo o relógio das estações brasileiras, e mesmo do outro lado do mundo, ela sabia quando era o tempo certo de abrir as flores. O que faz a flor de maio florescer em maio não é magia, mas é quase isso. Ela responde à mudança na duração do dia. Quando os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, o corpo dela recebe esse sinal como uma ordem e começa a preparar as flores. Esse processo começa semanas antes da gente ver qualquer botão aparecer. É como se ela estivesse fazendo um trabalho silencioso por dentro, juntando energia, preparando tudo nos mínimos detalhes, para que na hora certa o espetáculo esteja pronto. Minha mãe dizia que era como uma costureira que passa a semana toda fazendo o vestido para usar só no domingo. E eu acho essa comparação perfeita, porque a flor de maio realmente se prepara com esse tipo de cuidado e de antecipação.
O povo que criou essa planta de geração em geração aprendeu isso na prática, sem precisar de laboratório, sem precisar de estudo. Aprendeu que se você colocar ela num lugar escuro algumas semanas antes de maio, os botões aparecem mais fácil. Aprendeu que se deixar secar um pouco no outono, ela agradece, florescendo com mais força. Esse é o tipo de conhecimento que não se acha em livro, que se passa de mão em mão, de quintal em quintal. Você já teve uma flor de maio em casa e ela não floresceu? Ficou verde o ano todo, cheia de saúde, mas sem uma única florzinha? Eu sei que dói, porque a gente cria expectativa, espera o mês chegar e a planta fica ali quieta como se não soubesse o que se quer dela. Se você já passou por isso, escreve aqui embaixo nos comentários. Dona Nadir, minha flor de maio não floresceu e eu quero saber o que fazer. Pode copiar exatamente assim. Eu leio cada comentário com atenção. E se muita gente me contar isso, eu faço um vídeo só sobre isso, porque esse é um dos segredos mais importantes que eu aprendi e que eu quero te passar. O segredo para a flor de maio florescer todo ano está em 3 coisas que a maioria das pessoas não sabe ao mesmo tempo. A primeira é a luz, ou melhor, a falta dela. A partir do começo do outono, que aqui no Brasil começa em março e vai até junho, você precisa garantir que a sua planta receba noites longas e sem interrupção de luz artificial. Isso significa que se ela fica num cômodo onde você acende a luz à noite, ela se confunde e acha que o dia ainda não acabou e não recebe o sinal que precisa para preparar as flores. O ideal é deixar ela num lugar que escurece de verdade quando o sol se põe. Uma varanda, uma janela voltada para fora, um cantinho do quintal onde a luz da rua não chegue com força. A segunda coisa é a rega. No outono, você reduz a rega. Não para de regar, mas dá um intervalo maior entre uma rega e outra. Deixa a terra secar um pouco mais antes de molhar de novo. Isso é o que minha avó Conceição chamava de dar sede à planta para ela pedir flor. Ela não sabia explicar por que funcionava, mas funcionava sempre. A terceira coisa é não mexer na planta durante esse período. Não trocar de vaso, não podar, não adubar com força. Ela precisa de paz para fazer o trabalho interno que vai resultar nos botões. A flor de maio é uma planta que floresce melhor quando a gente aprende a não interferir demais, e isso é uma lição que vai muito além do jardim. Existe algo que pouca gente sabe sobre a flor de maio que eu acho fascinante demais para guardar só para mim. As flores dela duram muito mais quando a planta está com raiz presa. Isso parece simples, mas tem uma implicação que muda tudo. A flor de maio floresce melhor quando está com as raízes um pouco apertadas no vaso. Diferente de outras plantas que precisam de espaço para crescer, ela fica mais produtiva quando sente que não tem muito lugar para expandir e investe toda a energia que teria nas raízes nas flores. Então aquela ideia de que a gente precisa sempre colocar a planta num vaso maior não serve para ela. Você pode deixar ela com raiz apertada por uns 2 anos tranquilamente e vai agradecer, florescendo com mais intensidade. Aprendi isso de uma vizinha que tinha uma flor de maio tão cheia de flores que a varanda dela ficava cor-de-rosa em maio e todo mundo parava na calçada para olhar. Quando eu perguntei o segredo, ela disse que nunca tinha trocado de vaso em 5 anos. E eu fiquei pensando quanto tempo as pessoas perdem trocando de vaso, achando que estão ajudando, quando na verdade estão atrapalhando. A flor de maio carrega um simbolismo que atravessa culturas e que eu acho lindo demais. Em muitas tradições do Brasil, ela está ligada à devoção à Nossa Senhora, especialmente porque floresce justamente no mês de maio, que é o mês mariano, o mês em que os altares ficam cheios de flores e as rezas se multiplicam. Não é por acaso que os quintais das casas mais devotas sempre tinham uma flor de maio bem cuidada, perto da imagem da santa. Ela era como uma oferenda viva, uma flor que a terra dava no momento certo para enfeitar o altar. Eu me lembro da casa de uma benzedeira muito conhecida na cidade onde cresci, que tinha a porta cheia de flor de maio, em maio. E ela dizia que as flores eram o sinal de que a casa estava abençoada. Se a planta florescesse bonita, o ano seria bom. Se não florescesse, ela rezava mais e revirava o cuidado da planta até entender o que estava errado.
Havia toda uma leitura do mundo através das flores que hoje a gente perdeu quase completamente, substituída por outra forma de ver que é útil em muitas coisas, mas que deixou um buraco onde ficava esse tipo de atenção delicada ao que a natureza diz. Tem comunidades no interior do Brasil onde a flor de maio ainda é usada de outras formas que vão além da beleza. Conta a tradição de algumas regiões do Nordeste que colocar um galho da planta dentro de casa durante o mês de maio traz proteção para a família, especialmente para as crianças. Não é para plantar, não é para cultivar, é só para que a planta esteja presente com suas flores abertas durante o período. Essa crença vem de uma mistura muito brasileira, de tradição indígena, influência africana e catolicismo popular, aquele catolicismo que nunca abriu mão dos elementos da terra, das plantas, das raízes. A flor de maio entrou nessa teia de crenças porque ela floresce num mês que é sagrado em muitas dessas tradições ao mesmo tempo, e porque ela é uma planta que vive pendurada entre o chão e o céu, o que na simbologia popular significa que ela transita entre o mundo de baixo e o mundo de cima, entre o humano e o divino. Eu não sei dizer se isso é verdade, do jeito que a ciência exige que as coisas sejam verdade, mas sei que é uma beleza de crença e que as pessoas que a guardaram foram muito sábias em encontrar no mundo natural uma linguagem para falar das coisas que sentem e em que acreditam. A flor de maio também tem uma relação curiosa com a chuva que o povo antigo conhecia bem. Diziam as benzedeiras e as mulheres mais velhas dos quintais que quando a flor de maio florescesse muito abundante, mais flores do que o normal, era sinal de que o inverno seria chuvoso. Quando florescesse pouco ou com flores fracas, a estação seca seria mais longa. Não sei se tem alguma explicação para isso, mas sei que esse tipo de leitura da natureza era levado muito a sério, e que as famílias que dependiam da roça e da chuva para viver nunca desprezavam esses sinais. A planta era um calendário vivo, um jornal do tempo que não precisava de papel nem de tinta. Hoje a gente olha para o celular para saber se vai chover amanhã, e não há nada de errado nisso. Mas perder a capacidade de ler os sinais da natureza ao redor é como ficar um pouco mais sozinho no mundo, um pouco mais separado de algo que sempre esteve ali conversando com a gente. Existe uma variedade de flor de maio que produz flores brancas e que em algumas regiões do Brasil é chamada de flor de Natal, porque em climas mais quentes ela atrasa o florescimento e abre as flores em dezembro. Isso confundiu muita gente durante anos, e ainda confunde, porque a planta é a mesma, mas o comportamento é diferente dependendo de onde ela está e como foi cultivada. Minha mãe tinha as duas, a de flor rosa que floresceu sempre em maio sem falhar, e uma branca que ela ganhou de presente e que insistia em florescer em dezembro, como se tivesse nascido com outro calendário dentro do corpo. Ela dizia que as duas eram irmãs, que não tinham combinado o dia do aniversário, e eu achava graça. Mas achava também que havia algo muito verdadeiro nessa observação. A natureza não é uniforme, ela não segue uma régua, ela tem variações e personalidades, e aprender a respeitar isso é aprender a respeitar a própria vida. Para quem quer começar a cultivar uma flor de maio agora, ou quer recuperar uma que está há muito tempo sem florescer, eu quero te dar os passos que aprendi e que nunca me falharam. Primeiro, coloque a planta em luz indireta boa, aquela luz que clareia o ambiente, mas não bate direta na planta. Segundo, use um vaso com boa drenagem, porque ela não suporta a água parada na raiz, que apodrece fácil quando encharcada. Terceiro, na primavera e no verão, você pode adubar uma vez por mês com um adubo fraco, mas no outono você para completamente. Quarto, quando os botões aparecerem, não gire o vaso, não mude de lugar, não altere a rega. Ela é muito sensível nessa fase, e os botões podem cair se sentir mudança brusca de ambiente ou de luz. Quinto, depois que as flores caírem, você pode aparar os galhos levemente para estimular novos brotos, e aí começa o ciclo de novo. Esses 5 passos, aplicados com paciência e com a atenção que a planta merece, são suficientes para que ela floresça todo o ano com a mesma pontualidade com que sempre floresceu nos quintais das nossas avós.
O que me emociona profundamente nessa planta é que ela é um dos últimos fios que ligam muitas pessoas ao conhecimento do quintal. Aquela sabedoria que não veio de curso nem de livro, mas de observação, de paciência, de presença. Quando alguém me diz que tem uma flor de maio que foi da avó, que passou para a mãe e que agora está na sua varanda, eu sinto que ali tem algo que o tempo não conseguiu apagar. Não é só uma planta, é uma memória viva, é um elo que continua unindo gerações sem que ninguém precise fazer esforço para manter. A planta faz esse trabalho sozinha, florescendo no mesmo mês em que floresceu para a avó, com as mesmas flores, no mesmo silêncio de maio. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que existem nesse mundo. Hoje, quando a ciência olha para a flor de maio, com seus instrumentos e seus estudos, ela confirma o que o povo já sabia há séculos, que essa planta responde à luz, que precisa de períodos de seca controlada, que floresce melhor com raiz apertada, que é sensível à movimentação durante o florescimento. Cada uma dessas coisas que a ciência descobriu com pesquisa e laboratório foi descoberta antes pelo povo comum, por mulheres que nunca foram à escola, por homens que aprenderam no tato e no cheiro, por crianças que ficaram olhando a avó cuidar da planta e guardaram aquilo dentro delas sem saber que um dia iam precisar. Esse é o tipo de coisa que me faz acreditar que o conhecimento popular não é menos do que o conhecimento científico. Ele é diferente, ele tem outra forma, outro caminho, mas chega nos mesmos lugares, às vezes até mais rápido, às vezes com uma beleza que o laboratório não consegue reproduzir. Eu sou Dona Nadir, e aqui no canal Vida Entre Plantas, a gente fala de plantas com o coração que aprendeu no quintal. Se esse vídeo te tocou, se você lembrou da sua avó, da sua mãe, de alguma flor de maio que você já teve, ou que ainda tem em casa, deixa esse like aqui, que ele custa nada e vale muito. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido agora com o maior carinho. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho, porque cada semana tem história nova chegando por aqui, e eu não quero que você perca nenhuma. A gente se vê no próximo vídeo, com mais uma planta, mais uma história, mais um pedaço de sabedoria que o tempo não conseguiu apagar.